Fala galera, eu sou a professora Estela e a gente vai para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou falar com vocês para dar uma antecipada no tema, no que a gente está trabalhando e uma relembrada também no que a gente viu na última aula. Então assim, hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. A gente abordou o início desse tema na última aula, só que a gente não terminou ele e a gente vai entrar com exercícios agora. Sem a gente terminar, vocês não vão entender como resolver os exercícios. Então assim, basicamente estamos falando de triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque a forma de abordar o triângulo retângulo é diferente dos outros triângulos. Mais pra frente a gente vai falar sobre triângulo qualquer. Por enquanto, o triângulo retângulo tem uma parte super especial dele, que é o quê? No triângulo retângulo, a gente pode trabalhar com as razões trigonométricas específicas dele. Então assim, como identificamos um triângulo retângulo? Primeiramente, para identificar um triângulo retângulo, a gente tem que ter o ângulo reto. O ângulo reto do nosso triângulo retângulo é representado sempre por esse quadradinho ali, que todo mundo já conhece. Normalmente, quando a gente fala de triângulo retângulo, o que vem na mente da gente é o Teorema de Pitágoras. Vem ou deveria vir, não sei. O que o Teorema de Pitágoras traz? Ele nos traz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Qual que é o BO disso? O problema é que, para o Teorema de Pitágoras, independente de quem é esse cateto, se a gente está falando do cateto oposto ou adjacente. Por quê? Porque para trabalhar com o Teorema de Pitágoras, nós precisamos dos lados. Pelo menos dois lados do triângulo, seja uma hipotenusa e um cateto, seja os dois catetos, a gente precisa de dois lados. Qual é o esquema todo que vai vir na nossa trigonometria? Para a gente trabalhar com a trigonometria, a gente vai trabalhar com o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é o problema para a gente descobrir o cateto oposto e o adjacente? Eu não posso chegar para vocês e falar, pessoal, sempre quem estiver aqui vai ser o oposto e sempre quem estiver aqui vai ser o adjacente. Isso depende do ângulo que a gente estiver falando. Então, sempre que eu tiver um lado e um ângulo num triângulo, eu consigo calcular os outros lados dele baseado nesse único ângulo que eu tenho em questão. Então, se eu tenho um ângulo reto e eu tenho esse ângulo aqui que está em vermelho, se eu estiver com esse ângulo alfa, quem é o meu cateto oposto? É o que está de frente. Quem é o cateto adjacente? O que está aqui, embaixo, ao lado. E oposto ao ângulo reto é sempre a nossa hipotenusa, independente dos catetos. Se eu estiver falando do meu cateto beta, o meu ângulo beta, esse ângulo aqui em cima, o meu cateto adjacente vira esse e o oposto vira esse. Então tudo depende do ângulo em questão. Nas nossas razões trigonométricas, a gente vai ter quem? Seno, cosseno e tangente. Cara, vocês precisam decorar isso para a vida de vocês. Isso aqui é fundamental para todas as nossas próximas aulas de trigonometria e é muito importante. Como que a gente vai calcular o seno? O seno em um triângulo retângulo, o seno, você vai ter o seno de um ângulo aqui, dado um ângulo qualquer. Sempre que você estiver falando desse ângulo, você vai pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí vem o nosso macete do SOHCAHTOA. Por que SOHCAHTOA? Seno é o oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e tangente é o oposto sobre a adjacente. Cara, decorou SOHCAHTOA, vocês não vão esquecer isso aqui nunca. É sempre razão. O que é razão? É uma divisão. Então, seno é o oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Massa! Agora eu vou falar para vocês sobre a tabela de ângulos notáveis. A tabela de ângulos notáveis é uma coisa muito legal. Por quê? Primeira coisa que acontece. Cara, cheguei na faculdade e a professora entrou na sala e falou assim: pessoal, sabe aquela musiquinha da tabela de ângulos notáveis? E eu não sabia. E eu percebi que uma galera sabia aquela musiquinha, eu não sabia. Fiquei um pouco frustrada e decidi que todos os meus alunos aprenderiam a tabela de ângulos notáveis com a musiquinha. A tabela de ângulos notáveis nos traz em três ângulos. O ângulo de 30, 45 e 60 graus. Esses três ângulos vocês têm que decorar o seno, cosseno e a tangente deles. Por quê?
Porque se cair num exercício de vestibular, se cair em alguma conta, alguma atividade, eles não vão falar para vocês, tipo, tome o ângulo, o seno de 30 graus como meio. Ele não vai dizer isso para você. Ele vai dizer apenas seno de 30 graus. E você vai ter que se virar e saber quanto que ele vale. Agora, qualquer outro valor mais específico, eles, tipo 32 graus, por exemplo, eles vão te dizer, tome seno de 32 graus como e vão te dar o valor de seno de 32 graus. O que vocês encontram digitando na calculadora. Mas, como vocês vão estar no vestibular ou alguma coisa do gênero, vocês não vão ter calculadora, vocês vão ter que decorar o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Esses são os 3 ângulos notáveis que nós precisamos decorar. Para isso temos a musiquinha. E agora nós vamos arrasar na musiquinha. Só que assim, quando eu falo rei, e vocês estão assistindo o vídeo agora, vocês vão decorar, e na nossa aula a gente vai treinar a musiquinha. E eu quero que todo mundo fale rei, entendeu? Porque se não falar rei, a gente canta de volta, beleza? Então assim, a gente começa com a musiquinha com... agora eu vou arrasar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Só que o ritmo da música é assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aqui um macete. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey! Qual que é o BO? Não existe raiz no denominador, certo? Aqui em reais. Então a gente só vai colocar a raiz no 3 e no 2, que estão no numerador. Por que não raiz no 1? Porque raiz de 1 é 1. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey! A tangente. Então, ó, falou tangente. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Musiquinha. Se na música eu falei que a tangente tá aqui, e é 30, 45 e 60, aqui pra mim sobra o seno e o cosseno. Seno e o cosseno. Pronto, minha tabela está montada. Musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Entenderam? Para que nessa tabela? Um exemplo, um exercício aqui. Temos um triângulo retângulo, denominado aqui pelo nosso ângulo reto. No nosso triângulo retângulo temos o ângulo de 30 graus ali em questão. Quem são os catetos desse nosso ângulo de 30 graus? Se esse aqui é o ângulo em questão, meu cateto oposto é o x, a minha hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, essa é minha hipotenusa, cateto oposto x, cateto adjacente y. Beleza, e agora, o que eu tenho que descobrir? Se a minha hipotenusa tem 10 metros, eu preciso descobrir quantos x metros tem essa medida e quantos y metros tem essa medida. Quanto que vale x e quanto que vale y? Poxa, vamos aplicar o que a gente acabou de decidir. Eu sei que x é o meu cateto adjacente. Não, o oposto. Cateto oposto. E o meu y é o meu cateto adjacente. Beleza? Se eu quero descobrir x e eu tenho o cateto oposto em questão, qual dessas operações eu uso o cateto oposto e outra informação que eu tenha? No seno, eu uso o oposto e a hipotenusa. O oposto é o que eu quero descobrir, a hipotenusa eu já tenho. No cosseno, eu uso o adjacente e a hipotenusa. Na tangente, eu também uso o oposto, mas aqui eu ficaria com duas incógnitas. O oposto e o adjacente são duas coisas que eu não sei. Então, vamos pegar o seno. Seno de quem? Seno do ângulo de 30 graus. É igual a quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é meu cateto oposto? X e a hipotenusa 10. Quanto vale seno de 30? Seno de 30 graus é meio. 1 sobre 2 é igual a x sobre 10. Vamos fazer o passo a passo. 10 passa multiplicando. 10 vezes 1 sobre 2 é igual a x. Beleza? Regra da multiplicação de fração. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Não tenho nada embaixo, eu coloco 1.
cima pelo de cima, dá 10. De baixo pelo de baixo, 1 vezes 2, 2. Isso aqui é igual a x. Portanto, x é igual a 10 divididos por 2, 5. 5 unidades de medida. Quem é a minha unidade de medida? Metros. 5 metros. Essa é a minha resposta de x. Agora, para eu usar y, para eu descobrir y, eu tenho duas formas. Agora eu já sei quanto vale o oposto, então eu posso usar a tangente do ângulo, que é o oposto sobre o adjacente, ou eu posso calcular pelo cosseno, que é o adjacente sobre a hipotenusa. Vamos pelo cosseno, que é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque daí a minha incógnita já está aqui em cima, eu só vou passar dividindo. Aqui a minha incógnita vai ficar embaixo. Vai dar a mesma coisa, pra vocês calcularem. Mas eu vou fazer pelo cosseno. Cosseno desse ângulo, de 30 graus. Cosseno de 30 graus é o adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 10. Ah, professora, vai dar a mesma coisa, porque eu tenho x sobre 10 e aqui y sobre 10, e é 30, é 30. Massa! Qual que é o BO? Que aqui é seno de 30. Seno de 30 vale meio. E o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 10. Mesmo esquema, tá dividindo, vou passar multiplicando. 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho um produto, isso é igual a y. Eu tenho um produto, da mesma forma que eu multiplico em cima e embaixo, eu posso também dividir aqui, por regra da matemática básica. Multiplicação e divisão de fração. Então, 10 divididos por 2 vai dar 5. 5 vezes raiz de 3. Isso é igual a y. Raiz de 3 vai dar, se vocês calcularem quanto vale uma raiz de 3, eu acho que dá 1,7 e pouco. Que é quase 2, então. Então, essa resposta tem que dar maior que 5 e menor que 10. Se vocês calcularem na calculadora, isso aqui vai dar entre 5 e 10. Mas como a gente vai deixar só anotado, porque a gente não está com a calculadora, eu poderia racionalizar ele, mas não. A gente vai deixar 5 raiz de 3 igual a y. Y é igual a 5 raiz de 3 metros. 5 vezes raiz de 3 metros. Essa é a minha resposta. Eu acho que vai dar 8 e pouco. 8 e um pouquinho. Vejam que com um ângulo e um lado eu consigo encontrar os outros lados. Quanto que vale esse ângulo aqui? Pela regra da matemática, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo reto que vale 90 graus, mais um ângulo de 30 graus, dá 120. 120. Para 180, vai dar 60. Isso, 60. Esse ângulo vale 60 graus. Vocês podem calcular como que y fosse o oposto e x fosse o adjacente. Só que daí seria tudo para seno, cosseno e tangente aqui, ó. Certo? Ia dar o mesmo valor. Por isso fica a critério de vocês. Mas vejam que com duas informações dessas a gente consegue preencher todo o nosso triângulo. Agora eu vou passar alguns exercícios para vocês, vou postar e vocês vão resolvendo conforme a disponibilidade de vocês. Beijo, galera, até a próxima aula.